Pensa só, o mundo como a gente conhece acabou, e só um pequeno grupo sobreviveu. O que se faz a seguir? Pois é, essa é exatamente a situação de Noé. Nessa análise, a gente vai mergulhar na história do novo começo dele, uma história que envolve regras novas para a humanidade e uma promessa divina que, olha, a gente vê no céu até hoje. Tudo isso direto do capítulo 9 de Gênesis. E o primeiro passo é este aqui com uma ordem bem direta. Frutificai e multiplicai-vos. Isso é muito mais que uma simples bênção, né? É uma instrução claríssima para repovoar um planeta que ficou em silêncio. A mensagem aqui é de pura esperança, a ideia de construir um futuro, começando do zero absoluto. Só que é o seguinte, um mundo novo precisa de regras novas. Então, antes de qualquer promessa, Deus chega e estabelece, uma nova base para a sociedade. Vamos dar uma olhada em quais são esses, digamos, termos e condições para essa nova era da humanidade? É uma pergunta que faz a gente pensar, né? Se desse para recomeçar a sociedade do zero, por onde se começaria? Bom, a resposta que a gente encontra em Gênesis é bem específica. Ela foca em 3 pilares: a relação com a natureza, a questão da alimentação e, acima de tudo, o valor da vida humana. Ok, vamos entrar nos detalhes. Primeiro ponto, a ordem de povoar a Terra é reforçada, de novo. Segundo, a dinâmica com os animais muda completamente. Os seres humanos agora estão no comando, digamos assim. Terceiro, uma baita mudança na dieta, basicamente tudo se torna alimento permitido. Quarto, e isso é crucial, uma proibição. Não se pode comer a carne com sangue. O sangue era visto como a própria vida, então proibido. E por último, o mais importante de todos, a vida humana se torna sagrada. Tirar uma vida humana passa a ter a consequência mais grave possível, porque as pessoas são feitas à imagem de Deus. Beleza, com as regras definidas, a gente chega no ponto central da história. E não é só uma promessa, não. É uma aliança. Pensa num tratado global, eterno. E o alcance disso? Bom, o alcance disso pode surpreender. E presta atenção nisso aqui porque é muito importante. A aliança não é só com Noé e a família dele. O texto deixa bem claro que a promessa se estende a toda a alma vivente. Ou seja, todos os animais que saíram da arca estão incluídos. É, no fundo, o primeiro pacto ecológico da história, se a gente parar para pensar. Olha só que contraste incrível. De um lado, a gente tem a fúria das águas que destruíram o mundo. Do outro, a calma de uma promessa. Isso nunca mais vai acontecer. A água, que antes foi um instrumento de juízo, agora se torna o símbolo de um novo começo. Mas, como garantir que uma promessa tão grandiosa assim não seja esquecida com o tempo? Era preciso um sinal, um símbolo bem visível, permanente, lá no céu para todo mundo ver. Mas antes de falar do sinal, vamos entender rapidinho o que significa aliança nesse contexto. Não é só uma promessa solta, é mais como um contrato sagrado, eterno, que vem com um selo, uma marca visível, justamente para ninguém esquecer. E o sinal escolhido é um dos fenômenos mais bonitos que existem na natureza, o arco-íris. O texto diz exatamente assim: o meu arco tenho posto na nuvem. A partir desse momento, o arco-íris passa a ter um significado completamente novo, um significado eterno. E aqui tem um detalhe que é, uau, incrível. O arco-íris não é só um sinal para as pessoas. O texto fala que o arco serve de lembrete para o próprio Deus, para que ele se lembre da sua promessa. Isso só reforça o quão séria e inquebrável essa aliança realmente é. Mas bem no momento em que tudo parece estar em paz, que a harmonia está garantida, a história dá um giro de 180 graus. A gente sai dessa escala cósmica grandiosa e mergulha de cabeça num drama familiar. Um drama bem intenso e com consequências que, vão durar muito tempo. Então, vamos conhecer os personagens dessa primeira família do Novo Mundo. Temos Noé, o grande patriarca, que agora virou agricultor, e os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé. E aqui, atenção, um detalhe crucial para o que vem a seguir. Guardem bem que Cã é o pai de Canaã. Isso vai ser fundamental. A cena toda acontece bem rápido. Primeiro, Noé planta um vinhedo, faz vinho, bebe demais e fica bêbado na sua tenda. Aí o filho dele, Cã, entra e vê o pai naquela situação totalmente vulnerável. Só que, em vez de ajudar, o que ele faz? Sai e vai contar para os irmãos. Já Sem e Jafé têm uma reação oposta. Eles pegam um manto e, com todo cuidado, andando de costas para não ver a nudez do pai, eles o cobrem com respeito. 2 atitudes, 2 resultados completamente diferentes. Pois bem, quando Noé acorda,
e se dá conta do que aconteceu, a reação dele é explosiva. Em vez de agradecer os filhos que o protegeram, toda a fúria dele se volta contra o que Cam fez. E as palavras que ele diz em seguida, nossa, elas vão ecoar por gerações. E aqui a gente chega no clímax do drama. Noé abençoa Sem e Jafé, desejando prosperidade para eles. Mas a sua raiva, ela recai sobre a linhagem de Cã. E o ponto-chave é este aqui. Ele não amaldiçoa Cã diretamente. Ele amaldiçoa o filho de Cã, Canaã, condenando-o a ser servo dos servos. Basicamente, o destino de 3 povos inteiros é traçado nesse momento. Depois desse episódio familiar, que foi super marcante, a história de Noé vai chegando ao fim. Ele viveu, no total, 950 anos. Já parou para pensar nisso? Uma vida longa o suficiente para testemunhar o fim de um mundo e o começo bem conturbado de um outro. E tudo isso nos leva à grande questão que fica desse capítulo. Como é possível sair de uma promessa universal de paz, que tem o arco-íris como símbolo, e chegar numa maldição que racha uma família ao meio em tão pouco tempo? Essa história deixa a gente com uma reflexão bem profunda sobre essa tensão que existe entre a promessa divina e a frágil natureza humana, mesmo no mundo que tinha acabado de nascer de novo.